Olá, mais uma vez aqui eu conversando com o Dr. Martins, sempre trazendo alguém que vai nos dar algumas informações preciosas para a nossa saúde. Sabe que eu sempre convido pesquisadores, professores, pessoas que têm algo muito interessante a nos contar sobre problemas da sociedade moderna e principalmente relacionados à saúde. Hoje o tema é tabagismo, cigarro, charuto, cachimbo. Nós vamos conversar bastante com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Mário Becker. É um amigo, é uma pessoa muito dedicada a essa área dentro da Unicamp, trabalha num programa interessante lá sobre tabagismo, mas é um pediatra também muito importante, muito preocupado com a área psicossocial do desenvolvimento infantil. Dr. Mário Becker, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. Ô Mário, você que é um pediatra tão preocupado com o desenvolvimento infantil, como é que você começou a trabalhar com tabagismo, com cigarro? O que te chamou para essa área? É muito boa, muito motivadora essa sua pergunta, Martins. Eu era médico intensivista, pediatra, intensivista neonatal em Porto Alegre, e me chamou a atenção que quando eu atendia na UTI neonatal, frequentemente eu sentia um cheiro de cigarro. Quando eu ia no alojamento conjunto, onde estão os nenês, com as mães, com os pais, com a família, por 1, 2, 3 dias indo para casa, eu não sentia esse cheiro. E essa curiosidade me levou a eu começar a olhar aonde que tinha alguém fumando, como é que se pode fumar dentro de uma UTI neonatal. Foi quando eu percebi que eu não via ninguém fumando, mas eu chegava perto de algumas mães, alguns pais e sentia o cheiro. Ainda hoje, o Rio Grande do Sul, comparado com o resto do Brasil, tem um índice, tem uma prevalência de fumantes um pouco acima da média brasileira, ainda hoje. Qual que é a média brasileira? Hoje nós estamos em aproximadamente, pessoas acima de 18 anos, aproximadamente 17% a 19%. São Paulo está, especialmente depois da lei dos ambientes livres de tabaco, houve uma diminuição sensível, isso muito em função de atender uma necessidade que a Datafolha mostrou em enquetes, que as pessoas tabagistas passivos e ativos gostariam muito de não fumar. Tanto os ativos parar, como os passivos de serem, entre aspas, obrigados a fumar por causa do ambiente. Você percebeu que as mães que fumavam, os filhos iam mais para a UTI? Exatamente. Olha só. E saiu da parte mais cognitiva para a parte mais realmente emocional, comportamental. Nos livros a gente sabia que bebês que fumam intraútero, porque a mãe é obrigada a fumar, porque alguém fuma perto dela, a gestante estou falando, ou ela mesmo, diminui o tempo de vida intraútero, nós temos mais prematuridade e baixo peso. O sistema imunológico e respiratório são mais imaturos na criança comparado ao adulto, né? Até pelo menos 8 anos de idade, o pulmão da criança ainda tem muito para se desenvolver. É que aquela história diz assim, não, mas eu fumo fora do carro, eu fumo lá na rua, eu saio para fumar meu cigarro na sala e depois que eu entro, até quase 1 hora depois, 50 minutos no mínimo, você fuma um cigarro, você está expelindo o cigarro pelo pulmão. Muito importante. Não adianta nada. Quer dizer, você fumar lá fora e entrar em casa e não fumar dentro de casa, porque o que você teria é ficar 6 horas longe do teu filho, né? Eu perguntei isso para uma pessoa que fez doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre poluição tabágica ambiental, Marina Selig. E aí eu perguntei quanto tempo a pessoa precisaria estar fora do contato com outras pessoas. Ela disse, olha, Mário, para realmente não ter nenhum contato que transmita partículas e gases que ficam com os produtos do tabaco, teria que ter um vento equivalente a um tufão. Você que é brilhante, por que as pessoas fumam? Você já fumou? Eu fumei 20 cigarros na minha vida. 20? Um maço de cigarros com 13 anos de idade. É mesmo? Para minha sorte, eu comecei a tossir pelos poros até e parei de fumar. Mas eu fui um fumante passivo até 1971, que foi quando meu pai parou de fumar. Ele fumava dentro de casa naquela época. E por que meu pai fumava? Ele fumou dos 16 aos 61. Meu pai, que nasceu em 1911, então em 1927, quando começou a fumar, isso na Alemanha, era absolutamente normal, era a regra fumar. A indústria do tabaco, ela, com o alegado motivo de cada um na sua, quer dizer, se você quer fumar é um assunto seu, né? Promove debates, patrocina os chamados debates universitários, se não me engano é o nome, em que trazem grandes figuras e que tem o patrocínio da fundação, que patrocina isso.
das empresas de cigarro. Então, alegando que é para a defesa do direito de cada um fazer o que quer, na verdade, quando eu fumo, as pessoas perto de mim são obrigadas a fumar. E se quando um desses que fuma é o feto, isto afeta a vida para o resto da vida. E tem esse livro aqui, que você veio aqui para falar mais dele, que é o Manual de Condutas e Práticas em Tabagismo, que você é um dos coautores, né? Que é esse aqui, ó. Esse livro é um livro muito interessante que ensina a gente a trabalhar. E tem uma coisa aqui, Becker, que eu vou te explorar. Te perguntaram quais são as principais janelas de oportunidade no aconselhamento de pais e jovens para prevenir a iniciação no tabagismo. O que tem que fazer para a criança não fumar? É numa equipe interdisciplinar, de preferência, mas se não for interdisciplinar, cada profissional no seu trabalho fazer, na sua primeira consulta especialmente, uma pergunta: quem é que fuma em casa ou perto de casa? Tem pais que dizem assim: mas doutor, eu fumo na sacada e depois eu entro em casa, né? Ou eu fumo no jardim e logo entro em casa. Essas pessoas, na verdade, elas não fumam. Se você perguntar se tem alguém que fuma em casa, não, eu não fumo em casa. Inclusive, eu me lembro agora perfeitamente de um casal que eu perguntei e a mãe olhou para o pai e o pai olhou para baixo, assim, meio cabisbaixo, e ele disse: mas doutor, a minha esposa está querendo dizer que eu fumo dentro de casa, eu ponho a mão para fora da janela quando eu fumo. Né? Então, assim, as janelas de oportunidade que nós temos como profissionais de saúde, especialmente que atendem gestantes, crianças, lactentes, especialmente crianças e adolescentes, no momento da consulta, incluir sempre essa pergunta: quem é que fuma em casa ou perto de casa? Hoje em dia, é tão sobejamente conhecido, são conhecidos os prejuízos do cigarro, dos produtos do tabaco, que eu acho que fica até, se nós não perguntarmos, como que sancionado que esse assunto de tabagismo não é importante. Se nós perguntarmos, mesmo que de uma maneira que cause o menos mal-estar possível, de uma maneira não incisiva, quem é que fuma em casa ou perto de casa? Não perguntar mãe, pai, vó, mas quem é que fuma? E não ter uma posição julgadora, assim, que coisa. Não, mas a boa notícia, Martins, é que existem já em vários pontos do Brasil, inclusive na área de Campinas, vários serviços que atendem tabagistas. Então, que o mundo saiba, né, que no Brasil se está expandindo a atenção ao tabagista, tanto passivo como ativo. E um detalhe importante, você até perguntou, mas o que faz uma pessoa, não é, fumar? Davi Zimmerman, no Dicionário de Vocábulos Psicanalíticos, ele coloca a dependência química como doenças do vácuo. E o vácuo, assim, a falta de alguma coisa, muitas vezes é preenchida com alguma droga, lícita ou ilícita. Então, eu acredito que uma causa grande de fumar é para preencher um vácuo. Né? Você faz circuitos cerebrais, quanto mais precocemente você fuma, né? Ou você usa droga, sobretudo na adolescência, né? E que te marca o resto da vida. Você fica 10 anos sem fumar, fuma o primeiro cigarro na festinha que o teu amigo fala: um cigarrinho, começa tudo de novo, né? Essa é a história natural de muitos fumantes que ficaram anos sem fumar e que tiveram uma recaída. Agora tem um detalhe interessante, Martins. A mulher, especialmente na gestação e na lactação, tu sabes isso muito bem, ela tem um cuidado especial, né, pelo seu filho, seja intraútero ou extraútero. E é uma das ocasiões em que a tabagista passiva ou ativa mais fica antenada para desaparecer ou diminuir essa exposição ao cigarro. Né? Então, é um momento na vida em que a mulher está se preparando para a chegada de um bebê, do seu filho, muitas vezes pode até ter uma relação muito de ambivalência, quanto que eu quero, quanto que eu não quero esse bebê, mas tem momentos em que ela diz assim: afinal, ele existe, ele está já intraútero, em breve vai sair e vai ser o meu filho, eu tenho tudo para dar para ele de melhor, posso dar. E uma das coisas que eu posso é evitar de ele fumar. Né? Então, muitas vezes eu vejo o tabagismo como um sinal,
um sentinela. Alguma coisa está chamando a atenção. E me parece que quando nós pediatras abordamos isso numa consulta, tanto pré-natal como especialmente puericultura, os primeiros meses, isso vem como um alívio para os fumantes da casa, passivos ou ativos. Poxa, o Dr. Martins abordou o assunto tabagismo. Ele não deixou passar o assunto. Será que parece realmente que é uma coisa importante? Como é que você vê a propaganda, o uso, o consumo e a legislação? Olha, a propaganda, das indústrias do tabaco especialmente, ela tem sido muito ardilosa, muito procurando janelas de oportunidade também para eles. Esses circuitos universitários, eles trazem a ideia de que fumar é um assunto de cada um na sua, aquela famosa, cada um na sua. Né? Há um caminho, eu vou te dizer, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro em direção aos ambientes livres de tabaco. O prefeito de Nova York, né, e o Bill Gates, né, estabeleceram um fundo milionário em dólares para a OMS indicar 13 países no mundo, isso acho que já faz agora uns 10 anos, é o atual prefeito de Nova York, inclusive, que possam, através de legislação e atividades de atendimento aos tabagistas passivos e ativos, criar ambientes livres de tabaco. E a legislação tem sido muito útil nesse sentido. Né? Nós temos hoje já mais restrição e, por exemplo, como a gente comentou há pouco, o Estado de São Paulo está mostrando uma diminuição no uso do tabaco. Repetidamente mostrou que tabagistas ativos e passivos estão a favor de ambientes livres de tabaco. Você lembra quando nos aeroportos começou essa história que tinha uma sala em que você fumava? Era uma jaula, né, que todo mundo entrava, ela tinha 30 pessoas num espaço pequeno fumando. Quer dizer, estavam lá tentando morrer mesmo, né? Que era uma coisa incrível. Vou te contar uma história ligada a isso. Osório Ávila Neto é o juiz lá de Porto Alegre que assinou uma grande parte dessa legislação nos aviões. Nós fomos homenagear, isso em 2000, se não me engano, o juiz que tinha assinado essa lei. Então, quando ele chegou, era uma pessoa jovem, nós pensamos, nossa, ele mandou o assistente dele. Quando nós fomos ver, ele é o Osório Ávila Neto, que eu tenho grande reverência por ele. Quando ele se apresentou, eu sou o Osório Ávila Neto, né? Ele nos contou, nós pedimos para ele nos contar como é que ele chegou a assinar essa lei. Né? Disse, olha, eu fui simplesmente atrás dos fatos. Realmente, a indústria do tabaco tentou por muito tempo bloquear essa informação da dependência química pesada. A dependência química, a nicotina, a dependência química é mais pesada que álcool, maconha e cocaína. É mais difícil você largar a nicotina do que a cocaína. Felizmente, existe toda uma rede para isso. Mas então, ele se baseou, o Osório Ávila Neto, nestas evidências e aí não teve, a indústria do tabaco, inclusive, tentou fazer uma apelação, mas foi rebatida pelos fatos, entende? A boa notícia é que hoje nós já temos vários locais que atendem pessoas, tanto consultórios como serviços ambulatórios, centros de saúde, que têm serviços, programas de atendimento ao tabagista. Isso faz uma grande diferença. Queria que você colocasse um pouquinho esse projeto que você criou na Unicamp. Na verdade, na Unicamp nós fizemos um trabalho já há uns 3 anos atrás, em que Parou? Esse terminou. Agora nós estamos gestando um segundo trabalho, ainda está em gestação. Mas esse que nós fizemos, nós avaliamos se alguma intervenção de 20, 25 minutos com a mãe da criança que internava no HC, no Hospital de Clínicas, por doenças, por patologias não necessariamente respiratórias, se uma intervenção breve de 20, 25 minutos, cognitivo-comportamental, uma entrevista motivacional, faria uma diferença, comparado com um grupo de mães em que nós não fizemos. E nós mostramos que estas mães em que nós fizemos reduziram significativamente o tabagismo, em que elas então conseguiram associar, poxa, meu filho ficou internado por alguma doença ligada ao tabaco. A maioria delas eram crianças com problemas respiratórios, né? E sabendo que a hemoglobina do feto, quer dizer, aquela parte que nos dá a informação se tem ou não anemia,
do feto, a hemoglobina é 80% mais ávida por monóxido de carbono do que a hemoglobina do adulto. Então, quando a mãe fuma passiva ou ativamente, o bebê fuma muito, muito. Então, nós temos já por aí uma razão para a pessoa, para a família não fumar. Você usou uma expressão uma vez, eu fiquei muito interessado nela e que se repete, que é sobre o feto que fuma, né? E qual é o papel disso no cérebro dessa criança para o resto da vida? Há vários estudos mostrando que a exposição precoce, quando a gente chama precoce, quando a gente fala precoce, a gente está se referindo à exposição intraútero a produtos do tabaco, parece desenvolver um número maior de receptores para a nicotina. Quando a criança nasce, ela já os tem em alguma maneira mais exacerbados, seja em quantidade e ou qualidade, para ela experimentar mais precocemente. Isto e ou o ambiente, né? Uma criança que cresce numa casa ou num ambiente em que é natural se fumar, ela vê como um modelo. Se meu pai fuma, se minha avó, meu avô fumam, tem que ser uma coisa boa, não vão fazer uma coisa ruim, né? Então, assim, essa combinação de, como se fala em inglês, nature e nurture, natureza e criar, botando junto, é um estimulante para a criança começar a fumar precocemente, né? Quando ela tiver uma primeira exposição, uma primeira oportunidade de ver um cigarro, ela vai ter essa sensibilidade aumentada para isso. E hoje nós sabemos que existem as chamadas constelações familiares, existem várias pessoas que são importantes na vida da família e da criança. Se nessa constelação é aceito se comer qualquer coisa, provavelmente vai ser um adulto também que vai comer qualquer coisa sem cuidado de uma nutrição adequada. Não é muito diferente quanto ao tabaco. Se tem alguém fumando, por que não? Com esse modelo eu vou seguir e daqui a pouco eu vou experimentar. Das 4 drogas muito usadas, nicotina, álcool, maconha e cocaína, não é? A nicotina é a que cria mais dependência. Eu acredito que se a gente abordar o tabagismo por 3 vertentes, que é o do programa Tabaco ou Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que aliás a primeira presidente foi uma brasileira, Vera Luísa da Costa e Silva. Se nós abordarmos por prevenção, tratamento e ambientes livres de tabaco, nós vamos abordar o tabaco em todas as suas dimensões. O mais eficiente definitivamente é prevenir. Antes de botar o primeiro cigarro na boca, isso inclusive fazendo repercussão no bebê, no feto. Lembrar que quando uma gestante fuma passiva ou ativamente, o feto está fumando, se a gente conseguir fazer com que essa gestante evite de ficar perto de quem fuma, já vamos trazer um grande benefício para esse bebê. Tem essa condição de refletir bem. É uma criança que eu quero ter um filho, como é que eu vou atender esse filho? Tem algumas coisas que eu posso fazer antes de engravidar, né? E nós, então, como profissionais de saúde, temos uma janela, não uma, mas várias janelas de oportunidade. Quando um obstetra, uma enfermeira obstétrica, um pediatra, não é? Uma educadora, um professor, não é? Um psicólogo, seja um profissional de saúde qualquer e de educação, abordam uma família, não é? Lembrar maneiras que a gente pode trazer benefícios a longo prazo e benefícios a curto prazo. A palavra janela de oportunidade ou oportunidades perdidas vem muito do programa de imunização, né? Aproveitar as oportunidades da visita. Então, com esse nome, janela de oportunidade, foi traduzido para o programa de tabagismo da Organização Mundial da Saúde. Então, apontando momentos da vida, da vinda e da vida da criança ao médico como oportunidades para abordar vários assuntos da dinâmica da família, um deles sendo o tabagismo. É possível parar de fumar? Como? Primeiríssimo lugar, né, a pessoa precisa passar por 5 estágios, isso universalmente, para chegar ao ponto de parar de fumar. Primeiro é o estágio de pré-contemplação. Esse estágio é típico do adolescente e que diz, ele está pré-contemplando a ideia de parar de fumar.
Essa história de parar de fumar, eu paro a hora que eu quero. Eu mando nesse pedaço de papel. Esse pedaço de papel não manda em mim. E especialmente os adolescentes. Bom, tem adolescentes de 80 anos de idade, é verdade. Mas assim, os adolescentes na idade de adolescentes mesmo, estão na pré-contemplação, não estão nem pensando que poderia trazer algum problema. Segundo estágio é o estágio de contemplação. É aquela pessoa que diz assim, pera um pouquinho, mas essa minha falta de ar subindo essa escada, eu 2 meses atrás não tinha. Será que é alguma coisa que eu estou comendo que está me deixando com essa falta de ar? Não vejo nada que poderia causar. Uma coisa que eu estou vestindo, ou será alguma coisa que eu estou respirando? Se começa a cair a ficha que talvez o que eu estou fumando, inalando, né, inclusive passivamente, não só ativamente, está causando problemas em mim, eu estou no estágio de contemplação. O terceiro estágio é o de preparação, aquele estágio em que realmente eu acho que tem que ver cigarro, charuto, o que for, com essas dificuldades de respirar. Essa pessoa vai procurar alguma ajuda, ele está em preparação. Quando ele vai nessa ajuda, se prepara, eu acho que se o seu João, que está nesse grupo, a dona Fernanda, que está nesse grupo, pararam de fumar, são meus vizinhos, quem sou eu para não parar de fumar? Eles já estão 3 anos sem fumar. Então a pessoa passa nesse momento da preparação para a ação, que é o 4º estágio, quando a pessoa chegou a marcar a data do último dia que vou fumar, então o primeiro dia que eu deixei de fumar, e efetivamente passou as primeiras 24 horas sem fumar. Esse é o estágio de ação. E o último é o estágio de manutenção, em que eu já estou 1 dia, a 1 mês, a 1 década sem fumar. Como é que isso acontece? Eu acho o retorno é muito pouco quando a gente vai abordar alguém que está em pré-contemplação. O típico é aquela mãe que traz o adolescente, doutor, o Fernando, eu quero que ele pare de fumar. E o Fernando olhando lá para cima, olhando para o relógio, pô, já estou 10 minutos aqui ouvindo essa lenga-lenga, essa baboseira. Eu acho muito bom que ele tenha vindo, mas eu aponto que eu acho que não está no momento. Quando uma pessoa está já em contemplação, já vê que talvez alguma coisa está me fazendo mal esse cigarro, essa pessoa, seja ela um pai, uma mãe, alguém, ou um adolescente, quem for, essa pessoa já começa a ter uma chance bastante boa de parar de fumar. Ainda mais se ela procurar ajuda, se dá conta que, olha, eu já consegui 2 dias sem fumar, mas aí minha esposa diz assim, tu está subindo pelas paredes, volta a fumar que eu não te aguento mais. E se dá conta que não é só ela que se incomoda, mas ele também não está gostando dessa história, ele está tossindo, ele já teve 3 pneumonias em 1 ano, né? O filho já esteve várias vezes esse ano na emergência, sendo atendido por um problema respiratório, e procurar ajuda. Essa pessoa, atendida por alguém que entenda em que momento, em que estágio está, essa pessoa tem uma grande chance de parar. Vem cá, e você recomenda a utilização de drogas, de remédios, de adesivos? Como é que você lida com isso? Quando a pessoa entende como é que o tratamento é o mais eficiente, e o tratamento é mais eficiente quando, primeiro, essa pessoa vem querendo realmente, pelo menos, saber como é que se para de fumar, como é que é a maneira mais eficiente. Então ele tem essa curiosidade. Nós mostramos a essa pessoa que existem 2 componentes que costumam ser associados ou não, os que mais induzem ao sucesso no parar de fumar. Lembrando que sucesso no parar de fumar não necessariamente é na primeira vez. Em média, a gente para de fumar 4 a 5 vezes por algum tempo, às vezes até 1 ou 2 anos, volta a fumar. Tem vezes que na primeira vez a pessoa já fica 30 anos sem fumar, mas não é raro de ter recaída. Não é raro de ter recaída. Essa recaída, né, a gente já inclusive explica, pode até acontecer disso ocorrer. Mas as 2, vamos dizer, formas de a gente abordar a pessoa que deseja parar de fumar, uma se chama terapia cognitivo-comportamental, em que a gente ouve tanto individualmente como em grupo a história dessa pessoa, como é que ela chegou a nós nos atendimentos, e a gente percebe em que estágio essa pessoa está, naqueles 5 estágios. E a gente ajuda essa pessoa a se dar conta quais são os prós e os contras naquele momento para essa pessoa parar de fumar. Realmente, os prós são que parece que eu vou tossir menos, parece que eu vou ter menos problemas de saúde, meu filho, minha filha vão ter menos problemas de saúde. Os contras, e aqueles momentos em que meu time está perdendo o jogo,
dá uma vontade doida de botar um cigarro na boca. Depois do churrasco, doutor, como é que eu vou fazer? Depois do cafezinho. Exatamente. Então, se ele pesar os prós e contras e na balança der um pouco mais de pró do que contra, isso mostra que nós estamos já conseguindo ajudar ele a se dar conta que alguma coisa ele vai ter de mais vantagem. Vou fazer uma pergunta. Eu sempre disse às pessoas que me pedem ajuda para parar de fumar que a questão dietética é importante, que você mudando o teu hábito alimentar, você melhora bem também a tua vontade de fumar. Não sei se isso tem uma base científica. Tem a ver isso? Basicamente, Martins, se a gente só quer parar de fumar, mas não está querendo melhorar a qualidade de vida, vai ser curta a existência dessa pessoa em abstinência. A abstinência dela vai ser curta, né? Se essa pessoa pensar numa tríade, que é a alimentação adequada, né? E não pode ser tudo ao mesmo, não precisa ser ao mesmo tempo, mas ela se planejar para isso acontecer. Alimentação adequada, atividade física e o seu complemento, que é o repouso, e não exposição a estas drogas como o tabaco, a nicotina. Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, é sinergístico. Um ajuda ao outro, um estimula o outro. Se eu começo a ter hábitos alimentares melhores, eu consigo ver, nossa, meu peso está melhorando, eu estou mais disposto, né? Não estou mais carregando aquele peso enorme. Ao mesmo tempo, eu estou tendo atividade física, estou começando a nadar, recomecei a nadar, ou recomecei simplesmente a caminhar, fazer minha 1 hora, 3 vezes por semana de caminhada. E nisso também colocar o parar de fumar, não necessariamente juntos, eu volto a dizer, mas pensar no parar de fumar e isso ser um indutor de qualidade de vida ajuda. Então, alimentação adequada, verduras, legumes, cereais, né? Carnes em quantidade adequada, de peixe, de frango, menos de boi, mais de frango e de peixe. Né? Alimentação adequada, junto com atividade física e tabagismo, a ausência de tabagismo, essa tríade ajuda muito. Qual a diferença em termos de risco do cigarro com e sem filtro, o cachimbo, que dá muito câncer de boca, né? E o charuto? Há uma correlação mais ou menos de um charuto ser equivalente mais ou menos a um charuto fumado, todo ele, a uns 20 cigarros. É uma potente fonte de nicotina. Filtro e não filtro. A diferença, na verdade, é para quem está por perto. Porque o filtro, como o nome diz, ele filtra, ele segura até um certo ponto alguns gases. Mas como a gente conhece, como a gente sabe, né, e mesmo o físico nos ensina isso, né, gases vão do setor que tem mais pressão para menos pressão. Então, você aspira. Já entra, bom, mas assim mesmo, o que não vai lá para dentro, ele vai ter que sair para algum lugar. Ele sai para fora. Ele não vai tanto para o fumante ativo do que se ele fuma um cigarro sem filtro. Então o fumante passivo termina fumando mais quando a gente usa cigarros com filtro. Pensar no tabagista como o tabagista passivo e o ativo. E quando nós falamos do passivo, em qualquer idade, do feto ao idoso, né, e levar em conta que a pessoa que quer parar de fumar, ela tem uma dificuldade, mas se ela encontra apoio na família, no ambiente em torno dela, isso faz uma grande diferença. E muitas vezes a criança é o indutor de mudanças no comportamento, hábitos da família. Né? Então muitas vezes é pelo meu filho que eu estou parando de fumar. Né? Quando na verdade, se a pessoa para só por mesmo filho, há uma chance da pessoa maior da pessoa voltar a fumar. Mas se ela se dá conta que para ele também essa é uma grande vantagem, em resumo, tabagismo é uma patologia pediátrica, é uma doença de criança que se adquire dentro do útero. Né? E depois vai para a idade adulta. Para a idade adulta. E nós podemos fazer muita coisa para isso diminuir.